Antes de ouvirmos o professor Arnaldo Nisquier, eu gostaria de tecer algumas considerações acerca do seu currículo, né? Eu estava pronto aqui com o currículo dos três, mas o professor Arnaldo Nisquier, que temos a honra de recebê-lo aqui, é pedagogo e matemático por formação. Sua paixão pelo universo da educação o acompanhou ao longo da sua trajetória profissional, enquanto professor universitário e escritor. Membro da Academia Brasileira de Letras desde 1984, portanto, muitos anos, casa que presidiu entre 1998 e 1999. Nisquier também é acadêmico correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. Entre as dezenas de obras publicadas, 2 temáticas se destacam: literatura infantil e educação. Em um dos seus principais livros, intitulado História da Educação Brasileira, de José de Anchieta, ao ano de 2010, apresenta uma ampla pesquisa e análise da história da educação em nosso país, conteúdo imprescindível para a compreensão do nosso sistema educacional. Atual presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro, Arnaldo Nisquier também já emprestou seu talento em áreas como jornalismo, tendo atuado como diretor do Departamento de Jornalismo da Bloco Editores, diretor do programa Estação Ciência, produzido pela TV Manchete, além de diretor e apresentador do programa Frente a Frente, da Rede Vida de Televisão. E o meu último livro, Falta de Educação, Gera Corrupção, não teria a importância e o charme que eu acho que tenho, se não fosse pelo prefácio exarado e feito pelo ilustre e imortal Arnaldo Nisquier. Obrigado, professor Arnaldo Nisquier, pelo belíssimo prefácio que o senhor fez para o livro Falta de Educação, Gera Corrupção. Muito bem, senhoras e senhores, antes de passar a palavra ao nosso palestrante, nós gostaríamos de fazer uma homenagem aos 2 membros da Academia Brasileira de Letras, um é o professor Arnaldo Nisquier e outro o Marcos Vinícius Vilaça, que vai estar conosco, e também a professora Carmen Lúcia, que estaria conosco, mas que por motivos extraordinários não pôde comparecer. Por favor, venha em frente ao palco. Pedimos também para que o membro da Academia de Letras, Arnaldo Nisquier, também venha à frente para receber uma placa em homenagem e fazer o registro fotográfico. A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABMS, presta homenagem a Arnaldo Nisquier em reconhecimento pela valiosa contribuição para o desenvolvimento da cultura e da educação em prol da transformação social brasileira. Brasília, 7 de agosto de 2018. Muito obrigado. Em homenagem à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, nós convidamos a professora Débora Guerra para receber em seu lugar a placa, que será entregue posteriormente para a assessoria da Suprema Corte. A ABMS presta homenagem à ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, por sua seriedade, ética, competência e expressiva habilidade na missão de conduzir a ordem constitucional a favor do desenvolvimento da nação brasileira. Então, gostaria que a nossa vice-presidente faça chegar às mãos da ministra Carmen Lúcia. Em homenagem ao membro da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vilaça, nós convidamos o professor Celso Nisquier para receber em seu lugar a placa, que também será entregue a ele posteriormente. Hoje à noite. Hoje à noite, né? A ABMS presta homenagem a Marcos Vilaça em reconhecimento pela valiosa contribuição para o desenvolvimento da cultura e da educação em prol da transformação social brasileira.
Neste momento, passaremos a palavra ao membro da Academia Brasileira de Letras, professor Arnaldo Nisquier. Meus amigos, bom dia. Ao querido amigo Janguier Diniz, os agradecimentos junto à sua diretoria, que aqui se encontra, pela oportunidade que me confere de falar à BMS. Eu fui membro, como alguns dos presentes sabem, do antigo Conselho Federal de Educação. E quando a BMS nasceu, eu lá estava. Eu era e fui presidente da Câmara de Ensino Superior, examinava os processos. Naquela época, as coisas talvez fossem mais difíceis do que hoje, porque havia uma certa má vontade com relação ao ensino superior particular. A acusação de sempre de que os empresários da área privada só almejavam o lucro e que, portanto, o interesse seria menor em servir ao país. E isso, naturalmente, nos levou, na minha opinião, a cometer, como colegiado, alguns equívocos e algumas injustiças. Mas nós contávamos com pessoas de extraordinário gabarito, algumas das quais vieram a presidir a BMS, como é o caso do meu colega, meu amigo, Cândido Mendes, que eu vi com muito prazer na galeria da BMS, com o fardão. Ele se deixou fotografar com aquela roupa clássica da academia, onde eu estou há 34 anos e sou hoje o segundo decano. Com muito prazer, eu sou o segundo mais antigo na história recente ou presente da academia. Mas eu vi também e acompanhei que da BMS participaram outras figuras que eu considero notáveis da nossa educação. Uma das quais o destino fez com que pudesse estar aqui hoje entre nós, que é o meu amigo Edson Raimundo de Souza Franco, professor Edson Franco, que foi secretário-geral do Ministério da Educação no inesquecível mandato do ex-ministro, meu amigo querido Jarbas Passarim. Edson Franco foi um competente secretário-geral do MEC. Eu o visitei em Belém do Pará, quando nascia a sua universidade, e fui recebido em sua casa por ele e pela dona Nazaré, com um problema técnico que tinha que ser resolvido na casa deles. Caiu um botão da minha calça e havia o risco de uma tragédia, porque naquela época ainda havia o que ver. Hoje já não seria problema, podia cair tudo. Mas a dona Nazaré me botou num quarto, pediu a roupa por uma janelinha e, docemente, maternalmente, ela me socorreu. O Edson Franco teve uma outra particularidade na minha vida, que certamente ele se recorda. Era o ano de 1964, um ano doloroso
na vida brasileira. Mas eu escolhi o começo deste ano, ainda quando o presidente Janguier não se tinha desenhado tanta barbaridade que se cometeu em nome de uma falsa democracia na época, eu escolhi o mês de abril daquele ano para fazer o meu concurso de cátedra na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E do júri de 5 membros, o reitor da época, João Lira Filho, grande figura também da educação brasileira, escolheu Edson Franco como um dos membros do júri. E eu posso dizer que ele foi um dos meus examinadores. E posso dizer também que devo a esse júri, particularmente ao Edson Franco, a aprovação que tive nesse importante concurso da minha vida. Então, vocês veem como o Edson tem uma presença marcante na minha vida, e disso eu só posso lhes dizer que tenho muito orgulho, porque o Jarbas Passarinho, injustiçado, pouca gente acompanhou de perto, como eu tive esse ensejo, e Edson mais do que eu, foi uma das figuras mais importantes da educação brasileira. Ele foi um homem devotado à causa da educação, nos quase 3 anos que dirigiu o Ministério, na época, Ministério da Educação e Cultura. Um homem respeitável, íntegro, reto. Querem condená-lo por uma frase que nem se sabe, certamente, se é dele, mas o que se sabe é que ele foi autor de um belo trabalho no Ministério da Educação. É isso e é sobre isso que se deve falar e respeitar como um dever de justiça. Ainda da ABMS, eu tenho uma gratíssima recordação, que é a presença na sua diretoria do antecessor de Janguier Diniz, um homem à altura do seu tempo, que foi Gabriel Mário Rodrigues. Gabriel foi, tipicamente, um dirigente privado de ensino. Ele fez a instituição chamada Anhembi Morumbi, onde eu tive o prazer de fazer algumas palestras. E Gabriel foi um dirigente da ABMS, dos primórdios, e merece todas as homenagens que possam ser feitas a um educador, porque sem a presença dele nesse processo, sem a sua determinação, o seu sacrifício e as suas acertadas escolhas, talvez não se pudesse estar comemorando os números que Janguier Diniz acenou ainda há pouco na tribuna desta sessão. 80% praticamente do alunado de 3º grau, do alunado de nível superior em nosso país, pertencem a instituições privadas. Gabriel teve uma participação essencial para que isso hoje fosse verdade. Então, eu acho que na galeria dos grandes nomes em que está o Janguier Diniz, esses 3 nomes são modulares, são importantíssimos que sejam recordados. Cândido Mendes, o Gabriel e o nosso querido Edson Franco, que, felizmente, e com a graça de Deus, está entre nós, com saúde,
pode estar ouvindo de viva voz aqui as coisas que são ditas a seu respeito e a respeito da educação brasileira. A BMS tem um papel muito importante na sociedade brasileira, vamos dizer assim. Ainda outro dia, Jean Guier telefona, e ele tem um dos braços direitos no quadro dos vice-presidentes, é o meu filho querido, professor Celso Nisquier, foi intermediário desse telefonema, e pergunta se eu toparia dirigir um grupo de trabalho para oferecer uma contribuição aos presidenciáveis sobre educação. Claro, a minha disponibilidade para servir à educação é permanente. Eu disse que sim, e tive a honra de trabalhar com o professor Gabriel Garcia. O Gabriel é o Rodrigues, é o Gilberto, que é um frei, presidente da editora Voz, Gilberto Garcia, um texto admirável. Ele ajudou enormemente o grupo de trabalho a encontrar uma versão que vocês receberão, talvez ainda não hoje, mas a qualquer momento, porque o Jean Guier me disse que a ABMS não deixará de contribuir para que os 13 presidenciáveis, ontem definidos finalmente, recebam uma contribuição efetiva sobre o que deve ser feito pela educação. E eu, respondendo à TV, à ABMS, com o hábito que tenho de televisão, eu disse isso, que eu entendo que a ABMS é a conclusão de um processo, mas esse processo começa lá atrás, começa antes. Nós temos que pensar na educação fundamental. Foi universalizada, nós todos sabemos, mas a qualidade da educação fundamental ainda deixa muito a desejar. E isso porque talvez seja aí o maior dos nossos problemas, a formação e o aperfeiçoamento dos professores. Nós ainda não conseguimos equacionar devidamente as licenciaturas, a formação do magistério, ainda temos deficiências notórias e notáveis em relação a essa matéria. Também, antes do ensino superior, nós temos o caótico ensino médio brasileiro, em que cada um que chega bota a mão e faz uma mudança e piora, consegue o milagre de piorar sempre a performance do ensino médio. Sinceramente, quanto mais eu estudo a educação no mundo, aqui se falou na Suécia, vocês visitaram a Suécia, eu conheço a Finlândia, onde estive até 3 vezes, e fui cônsul da Finlândia no Rio de Janeiro durante 13 anos. Países na Escandinávia que primam pela qualidade da educação, e nós, infelizmente, primam pela falta de objetividade, pela falta de preocupação com a qualidade da educação. E o ensino médio, eu insisto e repito, que é simplesmente caótico. Nós não conseguimos uma performance sequer razoável na educação média brasileira. E aí chega-se ao ensino superior. Não há esse salto. Esse salto seria miraculoso
se ele pudesse existir, com uma educação precária no ensino fundamental, uma educação extraordinariamente deficiente no ensino médio, como é que nós podemos chegar ao ensino superior com uma educação primorosa? Só milagre. E esse milagre, infelizmente, existe para poucos e não para todos. Então, eu diria que nós temos uma performance a ser cumprida, nós temos conselhos a dar, doutor Janguier, meus caros vice-presidentes da BMS aqui presentes, nós temos bons conselhos a dar, uma boa experiência a dar aos candidatos à presidência, todos indistintamente, porque eu creio que a BMS não tenha um candidato, e se tiver, não deve ter, porque ela participa do processo eleitoral democrático, como se falou aqui no papel da educação, para o fortalecimento do Estado democrático, mas o fortalecimento do Estado democrático pressupõe essa variedade de candidaturas. Tem gente que gosta mais desse, que gosta mais daquele. Não é o caso de nós fazermos, sobretudo hoje aqui, em que comemoramos os 36 anos da BMS, aqui não faremos escolhas. Nós escolhemos os temas que devemos propor aos candidatos. Isso sim. E eles que se entenderem que os educadores da BMS têm razão, e em geral têm, eles que adotem aquelas fórmulas, porque elas estarão perto do ideal que se supõe que deva ser a educação brasileira. É uma grande experiência. A minha e dos membros do grupo de trabalho, uma experiência de muitos anos. Eu tenho, como eu lhes disse, de Conselho Federal de Educação, um tempo considerado o tempo que passei no Conselho e o tempo que veio depois, equivalente aos 36 anos da própria ABMS. Então, sempre me dediquei muito à educação, sempre entendi, como jornalista, como professor, que aí está a grande, a efetiva prioridade do nosso país. Nós não teremos como desenvolver e sair das dificuldades, senão através de uma educação de primeira qualidade, e é isso que nós buscamos ardentemente. Vamos conseguir. Eu acho que vamos conseguir. Mesmo que esse ou aquele candidato apareça hoje como favorito, e não é exatamente uma pessoa que se possa imaginar que vá fazer aquilo que deve pela educação, nós vamos encontrar o caminho para que as coisas sejam assim como manda o ideal. O Brasil vive um novo tempo, com o fortalecimento dos 3 poderes constituídos. O Legislativo, criando as leis, o Executivo, garantindo a plena execução dos direitos e deveres dos cidadãos, e o Judiciário, julgando e assegurando o cumprimento da legislação implantada. Os acontecimentos recentes do cenário político, onde foram descobertos deslizes em alguns setores da economia, que afetaram profundamente as finanças da União, reforçam a importância da autonomia dos poderes, para que juntos combatam pessoas e instituições que, por acaso, investem em práticas ilegais que ferem o Estado democrático de direito. Esperamos que, no final desse processo de moralização iniciado recentemente, com as ações de combate à corrupção que se instalou no país, o resultado seja um entendimento nacional de que o país precisa caminhar de forma segura e correta rumo ao desenvolvimento, tendo como bandeira a paz social e a busca frequente do crescimento econômico. Isso só será possível com o aperfeiçoamento da democracia e com a implantação de políticas públicas que ofereçam bem-estar à população brasileira. E mais,
Não podemos fugir do que está estabelecido na Constituição Federal, que prevê, entre outras coisas, o respeito às instituições e a necessidade de seguir os princípios da ética. E aqui eu abro um parênteses para lhes dizer o quanto lamento que não esteja entre nós a ministra Carmen Lúcia. Ela é uma querida amiga. Quero que vocês saibam de que o título que ela mais preza não é o de ministra circunstancial. Ela gosta de ser chamada de professora. Quando ela, mais de uma vez, visitou a Academia Brasileira de Letras, ela sempre ressalta esse aspecto da biografia dela. Ela gosta de ser chamada de professora. Então, vejam a afinidade dela com aquela que é a atividade máter de cada um de vocês aqui no auditório. Pena que ela não esteja. Mas os seus princípios, os seus objetivos de respeito à ética, nós estamos aqui defendendo, certamente, também em seu nome. E a medalha que lhe vai ser entregue será para ela uma lembrança permanente do carinho que a BMS e os seus representantes têm pela atividade que ela desenvolve na corte mais alta do nosso país. Não custa nada lembrar que a questão da democracia aparece logo no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, mostrando a sua importância. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. No artigo 5º da Carta Magna, sobre direitos e deveres individuais e coletivos, está escrito: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mais adiante, no artigo 6º, sobre direitos sociais, temos o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Há muitos anos, a Organização das Nações Unidas se preocupa com temas como direitos políticos, direitos humanos, desenvolvimento, paz, segurança e liberdades civis. São assuntos focalizados com muita ênfase por serem sustentáculos da democracia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que teve participação efetiva do Brasil através da atuação do saudoso Austrégésio de Ataíde, por muitos anos presidente da Academia Brasileira de Letras, ele anunciava: a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos. Esse importante documento teve influência na elaboração de diversas constituições do mundo. E eu me lembro, permita, amigo Janguier Diniz, recordar momentos felizes que eu e a Ruth, minha mulher aqui presente, mãe do Celso, o Celso é bonito por causa dela, quero que vocês saibam. Palmas, eles merecem. Nós estivemos em Belém do Pará, e lá encontramos o nosso Edson, mas numa homenagem muito bonita que a Universidade da Amazônia, de que é reitor Janguier Diniz, me fez, me oferecendo o título de doutor honoris causa. Eu fiquei muito orgulhoso e fiz algumas considerações, algumas das quais aqui repito, porque a verdade que se expressa na Constituição, ela não pode deixar de ser repetida e enfatizada, para que todos entendam.
O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos reafirmou essas preocupações, lançando os chamados fundamentos jurídicos dos princípios da democracia, de acordo com o direito internacional. São eles a liberdade de expressão, o direito de reunião pacífico, o direito de se associar livremente, o direito de fazer parte da vida política, o direito de votar e ser eleito em eleições periódicas, honestas, por sufrágio universal e por escrutínio secreto, assegurando a livre expressão da vontade dos eleitores. E aqui me ocorre dizer uma coisa que eu acho que mais da metade do auditório vai concordar. O Brasil não tem se comportado adequadamente em relação aos direitos das mulheres. As mulheres não têm sido respeitadas, porque têm um papel fundamental na nossa vida, na nossa procriação, na nossa existência como povo, como nação. As mulheres estão sendo quase que diariamente desrespeitadas, como se vê abundantemente na televisão. E isso é um fato que precisa ser corrigido a partir de ações que eu sugiro que sejam capitaneadas pelas universidades de um modo geral. Todas as atividades da ONU são desenvolvidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pelo Fundo das Nações Unidas para a Democracia, pelo Departamento de Operações de Manutenção da Paz, pelo Departamento de Assuntos Políticos e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Yuval Harari, um escritor israelense, escreveu, é um artigo que eu colhi de uma matéria que consegui escrever para o jornal Folha de São Paulo a semana que passou. Esse Harari, que é um belo escritor, que também trabalha para universidades inglesas, ele em Israel escreveu o seu notável Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um best-seller internacional. Agora, ele já lançou um segundo livro, parece o Jean Guillet, um atrás do outro. O êxito é do seu Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, em que trata as questões da humanidade e do mundo moderno. Pesquisador de História pela Universidade de Oxford, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, dá sinais animadores sobre o futuro da humanidade, com o avanço da genética e as implicações éticas das mudanças que estão ocorrendo. A leitura da sua obra se tornou indispensável para os estudiosos do mundo inteiro. Eu aconselho. O que representará a existência de uma inteligência artificial que gerencia aspectos relevantes da vida e da sociedade. Se vocês não viram ontem ou anteontem, no Fantástico, uma matéria espetacular sobre inteligência artificial. É outro mundo. Nós estamos diante de coisas que na ciência e na tecnologia estão nos levando a outro mundo. Se isso não for reconhecido pelos dirigentes das universidades, então nada há a se fazer, porque há mudanças patentes, latentes, que estão ocorrendo e precisam ocorrer, e os educadores precisam estar à frente desse processo. Pode-se inferir que os humanos estejam empenhados em alcançar a imortalidade, a felicidade e a divindade. São os ideais tradicionais do humanismo liberal. As novas tecnologias pós-humanistas ajudarão a calcular ou projetar o nosso futuro, com as surpresas possíveis, quando o Homo sapiens perder o controle que hoje detém
e se assinalar o avanço de elementos como a biotecnologia e a inteligência artificial. E ficará a dúvida: qual a religião que substituirá o humanismo? No livro, ele investiga o futuro da humanidade em busca de uma resposta sobre qual será o nosso destino na Terra. Lá pelas tantas, afirma que a ascensão de ideias humanistas revolucionou o sistema educacional. Na antiguidade, os professores apresentavam uma pergunta aos alunos e estes tinham de se lembrar como Aristóteles, o rei Salomão ou Santo Tomás de Aquino responderiam a ela, pois o objetivo era instilar obediência e memorização com base nas antigas tradições. Devemos inferir que, hoje em dia, a educação humanista moderna ensina os estudantes a pensar por si mesmos, sem desprezar o que significa a contribuição dos autores clássicos. Podemos concluir que o ideal é a mescla dos conhecimentos de sempre com as conquistas espetaculares da inovação. Está chegando aqui, eu quero que vocês deem uma salva de palmas ao doutor Gabriel Mário Rodrigues. Por uma questão de modéstia, ele chegou depois que eu elogiei. Então, como eu não vou repetir, mas eu queria dizer a vocês que faço parte do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio. E lá um dia, ainda recente, eu ouvi uma aula lapidar do professor e ex-deputado federal Célio Borja, também educador, professor da Faculdade de Direito da UERJ, que é uma das maiores do país, e ele reclamou patentemente, com muita ênfase, que os alunos das nossas escolas não estão pensando adequadamente. Como diz aqui o Harari, eles têm que pensar por si mesmos, mas têm que ser levados a isso pelos professores devidamente preparados. Todas as considerações que fiz servem como uma introdução ao tema principal da minha fala, ou seja, como a educação pode ajudar no fortalecimento da democracia no Brasil. Na verdade, é preciso que as autoridades responsáveis realmente transformem a educação numa política pública prioritária para o Brasil, coisa de que há tempos falamos nos discursos eleitoreiros, mas que nunca se tornou realidade. Por isso é preciso lutar pela erradicação do analfabetismo das pessoas. Janguier falou sobre isso, das pessoas com idade acima de 15 anos. Para que essa proposta tenha sucesso, deve-se evitar que os jovens saiam da escola com deficiência na compreensão do que leem, o chamado analfabetismo funcional. Ao mesmo tempo, é preciso investir em melhorias na educação básica, onde somente 58,5% dos jovens concluem essa fase até os 19 anos de idade. Há muito atraso em nossa educação. Há tempos venho me debatendo na questão, como eu já lhes disse, da formação dos professores. O resultado é catastrófico para o país. Além de melhorar as condições de trabalho de professores e especialistas, precisamos modernizar os currículos, sintonizando-os com as novas tecnologias. O estímulo às inovações no ensino superior é outra coisa que deve ser melhorada, por ser fundamental no processo ensino-aprendizagem. Não podemos pensar numa educação de qualidade sem fomentar a formação tecnológica para atender às novas profissões e potenciar a empregabilidade. Para isso, temos que vencer o preconceito contra a educação profissional, ainda considerada como uma espécie de educação inferior. Quem conhece, como eu conheço, tenho essa pretensão. O que faz o sistema S em nosso país não pode, eu diria, deixar
de incentivar essa educação profissional. O SENAC é uma instituição exemplar. O SESC, eu ajudei a criar a Escola SESC de Ensino Médio no Rio de Janeiro, que hoje é considerada modelo em todo o país. O acesso ao ensino superior, através de programas de inclusão social, como FIES e ProUni, deve ser ampliado e diversificado, como diz a nossa carta, o nosso decálogo aos presidenciáveis, retomando o crescimento do financiamento estudantil e melhorando o acesso do jovem ao ensino superior. Defendemos a duplicação do número da oferta desses programas e também o uso de critérios mais adequados na ampliação dos limites de renda, até 5 salários mínimos no ProUni e até 10 salários mínimos no FIES. Falo aqui, mas não vou cansá-los, sobre o ensino à distância no setor privado. Tenho orgulho, e quem me acompanha há tanto tempo, como é o caso do meu filho, por obrigação, naturalmente, a minha preocupação com essa modalidade. Acho, quando o Darcy Ribeiro, com quem eu tinha uma relação boa no Rio de Janeiro, ele estava no Senado, estava cuidando da atual LDB, Lei 93/94, ele me perguntou o que poderia ser feito em relação ao ensino à distância. E eu mandei para ele uma série de artigos, todos eles estão na lei. Artigos que foram colocados na lei pelo Darcy Ribeiro, tiveram origem no Conselho Nacional de Educação, e o responsável pelo ensino superior à distância era este orador de vocês. Então, tenho muito orgulho de dizer que hoje, quando se assinala que o Brasil tem 1.780.000 estudantes de ensino à distância, essa modalidade, quase 2 milhões de alunos, eu fico entusiasmado, porque acho que por aí, naturalmente, há um caminho, e esse caminho está sendo trilhado de uma forma muito competente. O Brasil precisa estabelecer uma política de longo prazo na educação superior, sem que a eventual mudança dos ocupantes dos cargos incida necessariamente numa alteração nas diretrizes traçadas para o setor. A educação superior tem que ser vista como uma política de Estado de longo prazo. As pessoas nomeadas podem cumprir papel transitório, momentâneo, mas seus objetivos não podem ter a mesma flexibilidade. Ou então não se consegue segurança jurídica para investir em novos campi, em ferramentas tecnológicas de alto custo e novas carreiras, que demandam anos de dedicação e estabilidade regulatória. Por isso, torna-se imperiosa a participação de representantes das instituições de ensino superior particulares em entidades como o Conselho Nacional de Educação, Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES. Semana passada, nós todos lemos que o governo ia cancelar 93 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Aí, já na sexta-feira, veio uma informação de que não era bem assim. Não era bem assim, mas existe o risco, porque se essa notícia surgiu, é porque ela veio de dentro do próprio governo. E esse objetivo seria, eu diria, criminoso contra o desenvolvimento do ensino superior brasileiro. Ainda colocaria nessa lista a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, o SERES, o Conselho Consultivo do Programa de Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão da Educação Superior, CCPARES, e o Instituto Nacional de Supervisão
e avaliação da educação superior. Meus amigos, eu deixo com vocês e com o meu amigo, querido amigo, Janguier Diniz, a ideia de que nós podemos e devemos progredir em tudo isso que se refira à educação brasileira, particularmente à educação superior, aqui tão bem representada. Espero que esse decálogo que foi elaborado sob inspiração do Janguier Diniz e da BMS sirva igualmente de inspiração para os presidenciáveis e aquele que for eleito o novo presidente do país tenha sensibilidade suficiente para ir ao encontro de todas essas propostas, que são todas elas favoráveis ao desenvolvimento do ensino superior em nosso país. Muito obrigado.